Olá amigas, olá amigos, meu nome é Hugo, eu faço parte do quadro de palestrantes do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis e tenho o prazer hoje de apresentar uma palestra virtual rápida, bastante concisa, de cerca de 15 minutos, em que nós vamos abordar o seguinte tema: harmonia fluídica. O que é harmonia fluídica? Nós espíritas estamos muito acostumados a ouvir o termo harmonia vibratória, padrão vibracional. E não se trata da mesma coisa. Quando falamos em vibração, em frequência vibratória, estamos nos referindo a algo que está vibrando. No caso, são os fluidos que nós emanamos. Esses fluidos, eles têm características próprias. Independente da sua vibração, eles são fluidos, eles fluem de um ponto para o outro. Fluem de nós em direção às outras pessoas ou ao ambiente onde estamos inseridos no momento. Então, todos os ambientes estão sempre repletos de fluidos, né, de outras pessoas, que a gente costuma falar, né? Os fluidos desse lugar são meio pesados, são leves, são bons, são maus, são positivos, são negativos, né? São termos bastante errados. Na verdade, não existe vibração negativa. Nós falamos assim, a vibração aqui está muito negativa, ou a vibração do fulano, do cicrano é positiva, né? Todas as vibrações olhadas pelo campo da física são positivas. Se elas deixassem de existir, antes de chegarem a ser negativas, elas não existiriam mais, não seriam mais vibração, né? Então, toda vibração, por existir, ela é positiva. A diferença é que elas produzem consequências negativas. É diferente. Quando a gente quer dizer, esse local não tem boa vibração, o fulano não tem boa vibração, estamos querendo dizer que eles está possuindo uma energia negativa do ponto de vista da sua manifestação, da sua consequência, que não é uma energia boa. É isso que quer dizer. E o fluido, independente de ele estar em vibração, seja alta ou baixa, mais densa ou menos densa, mais etérea, ele é um fluido sempre, mesmo que ele não estiver vibrando. E esse fluido é composto exatamente pela junção de tudo que nós emanamos, todos os tipos de fluidos que nós emanamos. Nós sabemos que o nosso espírito, nosso perispírito é fluídico. Tanto é que nós nos referimos a ele como corpo fluídico, né? Ele é constituído de fluido. Que fluido? Fluido cósmico universal, que ganha qualidade própria, né, em razão de cada um, de como nos manifestamos, do nosso organismo físico, dos nossos atos, das nossas emoções. Tudo isso caracteriza a qualidade do nosso fluido. E ele é muito importante na comunicação, né? Na comunicação silenciosa, porque quando nós estamos, por exemplo, nós palestrantes, entramos num salão. Essa experiência é conhecida por todos os palestrantes. Nós entramos num salão e vamos proferir uma palestra, nós notamos que somos acolhidos pelas energias
que a gente diz energias, mas sim pelos fluidos do salão, que são a somatória dos fluidos de todos que estão ali presentes. Em alguns casos, esses fluidos estão tão densos, tão pesados, que nós sentimos um impacto energético. É o verdadeiro egrégora que nós conhecemos, né? Agora, se ali nós temos pessoas que estão em reflexão, estão quietas, nutrindo bons pensamentos, com objetivos elevados, se forma uma egrégora bastante sutil, muito acolhedora, que ela não causa um impacto negativo. E ela tem a capacidade de inspirar a própria palestra, aquilo que eu quero transmitir. É interessante isso. Então, isso se chama harmonia fluídica. Quando os fluidos se equiparam a fim de poder transmitir ou dar uma boa transmissão dos meus fluidos, né? Quando a gente fala, por exemplo, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi escolhido para ser citado como exemplo, nós vemos que esse capítulo, que trata de não saiba a sua mão esquerda o que dá a sua mão direita, lá nós encontramos um tópico que diz respeito aos infortúnios ocultos. Ali é narrado que é grande, muito positiva a capacidade que podemos ter de descobrir os infortúnios que estão ocultos na pessoa que temos diante de nós, né? Ela, se são ocultos, é porque ela não está verbalizando isso, né? Mas ela está vivendo uma realidade, às vezes, tão pesada, tão sofrida, está sofrendo tanto, está tão desequilibrada, que ela não tem condições de falar, não tem absolutamente nenhuma condição de expor o seu problema. Então nós, se estivermos com o propósito de propiciar uma harmonia vibratória, nós somos capazes de sentir, aliás, essa harmonia fluídica, somos capazes de sentir os fluidos que estão sendo emanados por esse nosso irmão. Vejam que interessante. Sentir os fluidos em nós, eles agem diretamente nos nossos instintos, na nossa capacidade de perceber sentimentos, emoções, tudo aquilo que entra aqui pelo nosso chakra solar, né? Então, somos capazes de sentir exatamente o que o outro sente, sem que seja proferida uma só palavra. E dessa maneira nos colocarmos em consonância com o seu desespero e com o seu sofrimento, de modo que nós podemos, nesse momento, se entrarmos mesmo nessa harmonia, falar exatamente o que esse irmão precisa ouvir, né? Podemos, através da palavra, ser o diferencial para um câmbio, uma troca absoluta de direção e curso da vida desse irmão. E isso são o que os espíritos fazem conosco também silenciosamente, quando nós estamos orando a Deus, pedindo solução dos nossos problemas. Eles agem da mesma maneira, só que não através de palavras audíveis, né? Eles agem
de maneira a nos inspirar pensamentos. Isso é muito importante. Esses pensamentos, neste caso, vêm com a nossa própria voz. Não sentimos que é alguém externo a nós que está nos falando, né? Mas sentimos que é um pensamento nosso, que está sendo incutido dentro da nossa mente por Deus ou por quem quer que seja, de espíritos mais evoluídos e amigos. E essa capacidade é a que nós temos de transmitir também as mesmas soluções para os irmãos que estão no desespero, através da nossa palavra, através da inspiração verbal de nossos pensamentos, de tudo aquilo que nós aprendemos. Afinal, tanto estudamos na nossa doutrina, para quê? É justamente para podermos colocar em prática esse enorme auxílio da bondade de Deus, né? Então, vejam como é importante, né? Entrarmos em harmonia. Quando temos um ser que está necessitando de ajuda, primeira coisa, os seus olhos nos dizem isso. E segunda coisa, nós precisamos olhar para entrar nessa sintonia, nessa harmonia fluídica, para passar a sentir, para que nosso coração possa escavar o coração dessa outra pessoa e descobrir ali quais são as suas dores e quais são as soluções para elas, né? Esse é o nosso serviço que fazemos em nome de Deus. É isso o que Deus, Jesus, espera de nós, que nos amemos indistintamente a nós mesmos e ao nosso próximo, estendendo a mão quando isso é necessário. Então fica aqui essa reflexão para que nós possamos, nos próximos dias, estarmos atentos a isso, a necessidades que são silenciosas, que só temos capacidade de perceber se estivermos nessa harmonia fluídica. Eu quero desejar também para que os próximos dias sejam de plenitude e que nós consigamos dar muitos passos em direção ao nosso crescimento. Que assim seja.